O acidente Tratamento do O câncer banho químico de alguns pacientes ao local do acidente. que liberou a radiação. luz da morte, da tragédia. A tragédia do Césio-137. O terceiro maior acidente radioativo da história, o maior do Brasil e o maior do mundo fora das usinas, acontecendo apenas um ano depois de Chernobyl, em 13 de setembro de 1987, se começava o acidente radiológico de Goiânia. Os catadores de sucata, Wagner Pereira e Roberto Santos, entraram num terreno baldio à procura de peças para vender. Eles encontraram algumas máquinas, entre elas uma máquina de radioterapia, usada para o tratamento do câncer. Eles não sabiam que estavam numa clínica abandonada. Aquele terreno pertencia ao Instituto de Radioterapia de Goiânia, que teve que deixar o local após diversos processos jurídicos e penais em 1985, 2 anos antes do acidente acontecer, e eles acabaram abandonando algumas máquinas no terreno. E ao abandonar o local, o Instituto deixou máquinas usadas em radioterapia, e algumas delas ainda contendo material radioativo. Vendo que as peças encontradas poderiam ter algum valor, eles as levaram para casa com o objetivo de vender. E logo no primeiro dia de contato, os catadores já apresentavam alguns dos sintomas de envenenamento por radiação, como por exemplo, dor de cabeça, enjoos, vômitos e o inchaço da palma da mão. Mas eles achavam que o motivo deles estarem passando mal foi algo estragado que eles consumiram. 5 dias após, eles foram no ferro velho de Devair Ferreira para vender as peças. Seu Devair mandou Israel Batista e Edmilson dos Santos, seus funcionários, desmontarem as peças recém-adquiridas. Uma das peças vendidas foi uma cápsula de chumbo com um pó branco dentro. Naquele mesmo dia ao anoitecer, seu Devair Ferreira percebeu que aquele pó branco emitia um lindo brilho azul no escuro. Ele leva a cápsula para casa e chama amigos, famílias e vizinhos para ver aquele pó branco misterioso. Por estarem tão fascinados com aquele pó brilhante, algumas pessoas chegaram a passar no corpo. Aquelas pessoas não sabiam, mas aquele brilho azul intrigante acontecia porque eram 93 gramas de Césio-137. Além de mostrar aos próximos, ele divide parte do pó. Uma das pessoas que levou parte do pó para casa foi seu irmão, Ivo Ferreira. Ivo leva um pouco do pó para casa e deixa em cima da mesa de jantar. Sua filha, Leide Ferreira, de apenas 6 anos, estava brincando com o pó antes de jantar e acaba ingerindo um pouco de césio ao comer um ovo cozido. Por ser um material higroscópico, o pó gruda facilmente em lugares com umidade e é absorvido facilmente pelo corpo. Se na pele já absorve, imagina ele dentro de você. Mas por que aquele pó branco emitia aquele lindo brilho azul? Que nas palavras de seu Devair, o brilho da morte. Os cientistas não sabem direito o que causou aquele brilho azul. Uma das hipóteses é que acontecia algo chamado radiação de Cherenkov, e ela ocorre quando uma partícula viaja acima da velocidade da luz em um material. Segundo essa hipótese, o vapor d'água condensou em volta do pó, e as partículas de radiação viajavam acima da velocidade da luz nessa água condensada. Se você acha que a velocidade da luz é a mais rápida do universo, você está certo, mas também está errado. Nesse vídeo aqui eu explico mais sobre isso. Diversas pessoas passaram mal e tiveram sintomas parecidos, como enjoos, vômitos, diarreias e queda de cabelo. Porém, os médicos locais disseram que é apenas uma doença contagiosa. Inconformada com a situação e desconfiada do pó branco, a esposa do seu Devair, Marília Gabriela Ferreira, pega a cápsula e parte do pó e leva para a vigilância sanitária. Marília foi de ônibus até o local, com a cápsula aberta, assim emitindo radiação e também expondo os outros passageiros. Chegando na vigilância sanitária, ao ver a cápsula e o depoimento de Marília, os trabalhadores desconfiaram que estava tendo um acidente envolvendo radiação. Eles chamaram o físico Walter Mendes para avaliar o produto que Marília trouxe. Ao medir a radiação da cápsula, o detector chegou na sua capacidade máxima de leitura a 80 metros do local. Walter conta que chegando à vigilância sanitária, ele viu um bombeiro indo jogar a cápsula num rio, podendo contaminar ainda mais o local. Walter impediu o bombeiro, isolou o prédio e foi atrás de saber quem que trouxe aquela cápsula. Naquele mesmo mês, Goiânia estava sediando a etapa final do maior campeonato de corrida de motos do mundo. A cidade estava cheia de turistas, atletas e repórteres que estavam na cidade para ver a corrida que ia acontecer no dia 27 de setembro. E por conta da cidade estar portando um evento de tamanho mundial, o governo tentou ao máximo abafar o que estava acontecendo, para não prejudicar no lucro que o campeonato estava dando e também para a população e os visitantes não ficarem histéricos. Após a corrida acontecer, o governo agiu. Apesar de não contar à população o que estava acontecendo, a Comissão Nuclear Nacional foi acionada e constaram que o ferro velho estava com níveis altíssimos de radiação. Mais de 110 mil pessoas foram contaminadas e mais de 200 apresentaram altas taxas de contaminação. Leide, Marília e os funcionários do ferro velho receberam um tratamento especial por eles serem os mais afetados pela radiação. Eles foram levados para o Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio de Janeiro, para serem tratados. Alguns funcionários contam em entrevistas que parte da equipe médica tinha medo de ser contaminado ao tratar essas pessoas, deixando
deixando essas pessoas isoladas e sozinhas quase o tratamento inteiro. Semanas depois do dia do acidente, Lady Ferreira, de apenas 6 anos, morreu em 23 de outubro. Por ter ingerido parte do pó, ela foi a pessoa mais exposta e que mais sofreu com os efeitos da radiação. Dias depois, Marília Ferreira, Israel Batista e Admilson dos Santos também faleceram em decorrência dos efeitos da radiação. As vítimas foram levadas de volta a Goiânia para serem enterradas, mas a população, com medo que o corpo de Lady contaminasse ainda mais o local, fizeram protestos e tacaram pedras no caixão da menina. Para tentar acalmar a população, o governo decide enterrar as 4 vítimas em caixões de chumbo e em covas com 700 quilos de concreto. Até hoje, a Secretaria de Goiás reconhece apenas essas 4 mortes, mas presta atendimento e tratamento a centenas de pessoas. Mas a Associação de Vítimas do Césio 137 estima que mais de 1000 pessoas foram expostas à radiação e centenas morreram em decorrência dos efeitos. Entre as vítimas estão militares, bombeiros, profissionais da saúde e funcionários que ajudaram a solucionar o caso e atender parte das vítimas. Seu Devair e seu Ivo morreram anos depois. Se achando culpados pelo acidente, eles desenvolveram depressão e vício. Devair Ferreira virou alcoólatra, desenvolveu cirrose e faleceu devido a um câncer em 1994. Ivo Ferreira virou dependente de nicotina e morreu em 2003 devido ao enfisema pulmonar. Em 1996, 5 pessoas responsáveis pela clínica abandonada foram condenadas por homicídio culposo a 3 anos e 2 meses de prisão, e que rapidamente o cárcere foi convertido em serviços comunitários. E apenas 2 anos depois, a pena foi extinta por um indulto feito pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. É realmente revoltante saber que não houve justiça para o povo de Goiânia. E também é triste saber que é mais fácil prender os catadores por furto do que os culpados pelo desastre por homicídio. O ferro velho, dezenas de casas ao redor, o pavimento das ruas, objetos pessoais e até cachorros foram descartados como lixo radioativo. 6.000 toneladas de lixo foram removidos para o Parque Estadual Thelma de Ortega, em Abadias de Goiás. Os tambores com lixo radioativo foram enterrados a 30 metros de profundidade e revestidos de concreto para conter a radiação. Nesse mesmo lugar está o Centro Regional de Ciências do Centro-Oeste. Eles monitoram os efeitos da radiação na região e também fazem pesquisas. A previsão é que demore 150 anos para que aquele lixo radioativo pare de emanar radiação. Toda aquela área que haviam casas foram soterradas de concreto. Apesar de não fazer mais mal à população, aquele solo ainda emite radiação. Além dos problemas de saúde, as vítimas também têm que lutar contra o preconceito. Parte da população tem medo das pessoas que foram contaminadas pelo césio, mas é um medo sem fundamento. Não tem como se contaminar interagindo com os sobreviventes. Você sabia que o acidente do césio não foi o único acidente radioativo no Brasil? Semana que vem vou soltar um vídeo falando sobre os outros acidentes radioativos do Brasil. Eu sou o Lux e lembre-se, nem tudo que brilha é ouro.